A Revolução Federalista, a segunda ponta de um triângulo de 3 guerras civis no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, a Revolta Federalista, de 1893 a 1895 e a Guerra Civil Gaúcha de 1923. As classes estancieiras do sul do estado, comandadas por caudilhos gaúchos contra os clãs políticos oligárquicos da capital, das cidades do norte e do leste do estado. Após a proclamação da República, Júlio de Castilhos chegou ao poder no Rio Grande do Sul através da amizade do Marechal Deodoro da Fonseca, rival de Silveira Martins, candidato dos estancieiros. Instalado o castilismo ditatorial em Porto Alegre com uma constituição própria, Gomercindo Saraiva cruza a fronteira uruguaia com sua tropa junto com o general Jossa Tavares. A solução para essa questão política, a Guerra Civil. Os republicanos. Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República em 1889, antes foi presidente da província do Rio Grande do Sul no Império, onde fez amizade com Júlio de Castilhos, que foi indicado por ele para assumir o cargo do governo deste estado. Ambos tinham a mesma inimizade contra Silveira Martins. Júlio de Castilhos, líder do PRR, Partido Republicano do Rio Grande do Sul, através de sua amizade com Deodoro da Fonseca e contatos políticos, assumiu a presidência do estado, redigindo uma constituição própria para governar. Acusado de ditador, foi combatido pelos Maragatos na Revolução Federalista, saindo vitorioso. Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto assumiu a presidência em 1892 depois da renúncia do Marechal Deodoro, enfrentou 2 rebeliões da Armada no Rio de Janeiro e a Revolução Federalista no Sul. Conhecido como o Marechal de Ferro pela brutalidade da repressão, foi substituído por Prudente de Moraes, falecendo logo depois sem ver a guerra no Sul acabar. Os federalistas. Gaspar Silveira Martins. Republicano e antimonarquista convicto, era inimigo político de Júlio de Castilhos e Deodoro da Fonseca, que o chamava de sargentão. A indicação de Castilho para o governo do Rio Grande do Sul fez apoiar os estancieiros da fronteira na revolta federalista. Gomercindo Saraiva. Brasileiro meio uruguaio, caudilho oriental e articulado com os estancieiros gaúchos, entrou na guerra com sua tropa contra a ditadura de Floriano Peixoto e por mais autonomia do Rio Grande do Sul. General João Nunes Silva Tavares. O general gaúcho, conhecido como Jossa Tavares, participou da Revolução Farroupilha lutando com os imperiais, participou também na guerra contra a Guerra em 1864 e na Guerra do Paraguai de 1864 a 1870. Em 1893, com a tomada do poder no estado por Júlio de Castilhos, se revoltou e iniciou a Guerra Civil pelo Partido Federalista Gaúcho. A dança das cadeiras da política em Porto Alegre. A política rio-grandense foi bastante influenciada pela República. Deodoro da Fonseca, ao proclamá-la, visava impedir que seu desafeto Silveira Martins tomasse posse como primeiro-ministro do Império, enviando para o exílio. Quando assumiu a presidência, Deodoro impediu também a sua posse no governo gaúcho, indicando Júlio de Castilhos do PRR, o que colocou o PFR de Silveira Martins fora do poder em 1891. Com a renúncia de Deodoro da Fonseca em 1892, seu sucessor, o Marechal Floriano Peixoto, manteve Castilho no poder. A situação se deteriorou em 1893, quando Silveira Martins se juntou ao general Jossa Tavares e Gomercindo Saraiva, formando um exército federalista para derrubar Castilhos em Porto Alegre. Com a reação do republicano senador Pinheiro Machado, a Revolução Federalista, como ficou conhecida, envolveu todo o sul do Brasil.
Começa a guerra. 2 de fevereiro de 1893. Silveira Martins organizou 2 exércitos maragatos no sul na fronteira do Uruguai, o primeiro, com 2.000 homens comandado pelo general Nuno Tavares perto de Bagé, e o segundo composto por 400 brasileiros e uruguaios sob o comando do caudilho Gomercindo Saraiva perto de Ribeira e Santana do Livramento. Ao saber da marcha dos maragatos no sul, Júlio de Castilhos pediu ajuda ao marechal Floriano Peixoto, que enviou 3 colunas do exército brasileiro vindas do Paraná sob o comando de Hipólito Ribeiro. As origens do general Maragato Gomercindo Saraiva. O Napoleão dos Pampas. O soldado Maragato. Bandoleiro, guerrilheiro, rebelde e estrangeiro, todos estes adjetivos em um único nome. Maragato, dada pelos republicanos ou pica-paus, para ofender, caiu de bom grado aos gaúchos brasileiros e uruguaios da fronteira, que assumiram o nome, daí por diante. Com seus lenços e bandeiras vermelhas da Revolução, estes soldados de cavalaria dos Pampas seguiam seu Napoleão. Gomercindo Saraiva. Filho de Francisco Saraiva e Propícia da Rosa, foi estancieiro e caudilho na região de Santa Vitória do Palmar, onde cuidava de suas terras. Sendo conhecido como político arguto e líder tático, foi chefe de polícia nos últimos anos do Império e simpatizante da República. Gomercindo era líder caudilho que arregimentava rapidamente tropa de cavalaria. Seus conhecimentos dividiam-se tanto pela amizade com seu amigo Silveira Martins, um dos políticos mais influentes do Império nos anos que precederam a queda da monarquia. Aos 18 anos se juntou à sua primeira tropa de maragatos, quando ainda vivia no Uruguai. Muitos da sua tropa de cavalaria durante a Revolução Federalista falavam espanhol, que ele conhecera na década de 1870 e começo de 1880. O próprio Gomercindo falava portunhol. Estes eram provenientes da região de São José, e se autodenominavam maragatos devido à origem dos primeiros colonos dessa região, alcunha pela qual ficou célebre o grupo federalista durante a guerra. Soldados federalistas. De 1893 a 1895. Os maragatos. Os soldados federalistas gaúchos, a maioria era constituída de uma milícia armada de cavalaria, muitos com experiência ainda da Guerra do Paraguai, os demais sem treinamento, mas hábeis cavaleiros devido ao trabalho com gado no campo. Haviam muitos uruguaios nas fileiras federalistas pelo apoio do Partido Colorado Uruguaio a Gomercindo Saraiva. Os soldados federalistas ou eram voluntários ou funcionários das estâncias, onde os donos eram caudilhos pecuaristas produtores de charque que por laços de emprego ou fidelidade ao estancieiro iam para a guerra. A grande parte era iletrada e rude. Armados com armas antigas de caça, bacamartes, espingardas de caça, garruchas, lanças, facas e sabres. Com o tempo foram adquirindo armas melhores que capturavam das tropas governistas. Fazendo a guerra hipomóvel de guerrilha a cavalo, nos Pampas não tinham como conservar prisioneiros que em regra geral eram degolados. Cavalaria Gaúcha ou Uruguaia. De 1893 a 1895. Maragatos ou federalistas. A maioria das tropas dos federalistas era composta por cavalaria de gaúchos do interior e uruguaios do Partido Colorado, em um campo propício para a guerra de guerrilha hipomóvel nos Pampas. Para a infantaria pica-pau nada mais mortal do que se defender de uma carga de cavalaria nos Pampas. Para se identificarem usavam um lenço vermelho e lutavam com fúria usando a lança e o sabre.
Soldados do Exército Brasileiro. De 1893 a 1895. Os pica-paus, legalistas ou republicanos. No começo da República, o Exército Brasileiro ficou ao estilo do Exército Francês, com túnicas e capotes azuis e calças vermelhas, o armamento com o uso de fuzis, canhões franceses e austríacos. Muitos oficiais foram estudar na França. A maioria das tropas republicanas vinham do estado de São Paulo e do Paraná e do próprio Rio Grande do Sul. As tropas do Rio de Janeiro estavam enfrentando a revolta da Armada na então capital do Brasil na época. Os soldados do Exército no Sul iam com a convicção que estavam enfrentando um bando de monarquistas. O apelido dos soldados do Exército Brasileiro no conflito vem do fato dos seus capes vermelhos e túnicas azuis se parecerem com a cor de um pica-pau comum nos pampas do Rio Grande do Sul. Cavalaria Legalista Pica-Pau. De 1893 a 1895. Exército Brasileiro, Brigada Militar e Voluntários Gaúchos. A Cavalaria Pica-Pau Legalista, formada por tropas do Exército Brasileiro, composta por elementos a maior parte oriundos de São Paulo, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, voluntários de Porto Alegre, do Paraná e das cidades do norte do estado. Para identificá-los, usavam um lenço branco para indicar que eram chimangos e castilistas, misturavam com o uniforme roupas civis, pois as calças vermelhas davam muita visibilidade ao inimigo. Ao contrário dos maragatos, os pica-paus usavam mais o sabre, revólveres e espingardas no ataque ao invés de lanças. Eram usados como tropa de reconhecimento e escaramuçadores. Os combates na fronteira. Fevereiro-maio de 1893. As tropas de Maragatos cruzaram a fronteira no sul no Uruguai e começaram a sua ofensiva contra os legalistas em Bagé, Dom Pedrito, Santana e Alegrete.
A Segunda Revolta da Armada 1893 e a fuga do cruzador República para o Sul. Com a filosofia positivista, durante os anos 1889 e 94, ocorreu o primeiro período na história brasileira no qual o Exército dirigiu o país, tentando impor suas diretrizes políticas e projetos de desenvolvimento nacional ao resto da sociedade sem o apoio da Marinha. Isso gerou uma instabilidade gerada pelo entrelaçamento da crise sucessória que desagou na Revolta da Armada de 1893 a 1894, que foi um movimento de rebelião promovido por unidades da Marinha do Brasil contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, no Rio de Janeiro, supostamente apoiada pela oposição monarquista à recente instalação da República. A ofensiva de Gumercindo Saraiva no Oeste Gaúcho. Maio-setembro de 1893. Em 7 meses sob o comando de Gumercindo Saraiva, várias cidades no oeste do estado caíram sob as tropas gaúchas federalistas, ganhando vários combates como o Jaguari, Santana do Livramento, Piraí, Serrilhada, Cerrito, Cerro de Ouro, Travessão, Coricho, Itaqui e Quaraí. A frota de guerra que escapou para ajudar o Sul.
Depois de vários combates contra as fortalezas na Baía da Guanabara, a esquadra rebelde, para não ficar imobilizada, despachou uma divisão expedicionária chefiada pelo capitão de mar e guerra Frederico de Lorena e instalou o governo provisório do Brasil, divisão composta do cruzador República, torpedeira Marcílio Dias e cruzador auxiliar Palas. Em 1 grau dezembro 1893 foi a vez de Custódio de Melo rumar para o sul ao comando da Esquadra de Fora, composta dos encouraçado Aquidauã e cruzador auxiliar Esperança, com os quais manteve junto com Lorena o domínio das rotas navais costeiras do Brasil até a chegada, em 13 de março 1894, da Esquadra Governista Legal no Rio, proveniente de Pernambuco. Ficou no comando da esquadra de dentro o comandante Eliezer Tavares e a seguir Saldanha da Gama, que ficou apoiado no navio Escola Liberdade, cruzador Tamandaré, corvetas Trajano e Guanabara, torpedeira Araguari e o monitor Javari. Paranaguá em 11 de janeiro de 1894. 150 guardas civis se levantaram contra o governo, mas são esmagados por tropas de pica-paus vindas de Curitiba. Em apoio aos revoltosos, o cruzador República, 4 navios auxiliares e um rebocador bombardearam e metralharam a cidade e desembarcaram marinheiros como infantaria nas margens do rio Itiberê e tomaram a cidade de Paranaguá, no Paraná. Gomercindo e sua marcha para o norte. Gomercindo Saraiva era um general que não somente distribuía ordens para seus subordinados, mas ia na frente de sua tropa. Logo suas táticas de guerrilha chamaram a atenção dos pica-paus, e fez isto por quase 3.000 quilômetros em uma das maiores marchas militares do mundo, como se marchasse por toda a Itália, passando por 3 estados sulistas, e por pouco, não invadindo o estado de São Paulo. Seu nome passou a ser temido pelas tropas legalistas, que sofreram várias derrotas. A tomada de Paranaguá pela esquadra rebelde. O cruzador República bombardeou a posição dos 3 canhões legalistas que atiravam na flotilha de desembarque, subindo o rio Itiberê. Um rebocador com 2 metralhadoras Nordenfeld varreu a margem do rio, matando dezenas de soldados pica-paus, possibilitando o desembarque dos marinheiros, afundando logo depois. Hoje o rio é conhecido como Rio de Chumbo. O ataque à Ilha do Desterro, 27-29 de setembro de 1893. O cruzador República e
O contra-torpedeiro da esquadra rebelde Marcílio Dias e cruzador auxiliar Palas chegaram à ilha do Desterro para a conquista da capital do estado de Santa Catarina. Em 27 de setembro de 1893, 3 navios de guerra da esquadra rebelde Cruzador República e 2 torpedeiras que escaparam do Rio de Janeiro chegaram ao norte da ilha do Desterro, atual Florianópolis, trocou tiros contra canhões legalistas e desembarcou tropas de marinheiros que conquistou a vila do Desterro em Santa Catarina. Depois rumaram para o canal, onde foram atacados pelo Forte de Santana. Após pesado bombardeio do encouraçado Aquidabão, os fortes se renderam. A Batalha Naval da Ilha do Desterro. O combate naval contra o Forte de Santana. 29 de setembro de 1893. O cruzador República, seguido do mercante armado Palas, forçou a barra na entrada da Ilha do Desterro, mas foram recebidos a tiros de canhões pelo pequeno Forte de Santana, armado com 2 canhões Krupp, um banjo e canhões velhos de ferro. O mercante Palas, avariado, se afastou, afundando logo depois no pontal do Itajaí. O cruzador República bombardeou o forte até a sua rendição e do governo catarinense da ilha. O comandante rebelde capitão Frederico Guilherme de Lorena tomava aquela posição para os federalistas. Gatos de Gomercinho de Saraiva. Neste ponto, nos dividimos. Dividir? Mas isso só vai enfraquecer o ataque. Quando precisar de uma opinião, te peço. Uma ala marcha sobre o povoado de Tijucas e domina. Uma outra ala marcha sobre o povoado da Lapa e domina. Uma terceira ala vem comigo. Nesse ínterim, nossa esquadra já desembarcou em Paranaguá. Nós juntamos a eles e marchamos sobre a capital. Curitiba!
O cerco da Lapa. AI. Captura de Curitiba. Novembro de 1893 a fevereiro de 1894. No final de 1893 as tropas federalistas invadiram o Paraná, capturaram Curitiba e cercaram a cidade de Lapa até fevereiro de 1894, quando sofreram um contra-ataque dos republicanos recuando para Santa Catarina. O cerco da Lapa, Paraná. 14 de janeiro a 11 de fevereiro de 1894. Foram 26 dias de resistência, com um efetivo militar de 639 praças e civis voluntários. Eles foram cercados por 3.000 maragatos federalistas comandados por Gomercindo Saraiva. A capitulação ocorreu após a morte de Carneiro, pela falta de comida e de munição. A resistência heroica dos pica-paus legalistas no cerco da Lapa ganhou tempo para que os reforços vindos de São Paulo conseguissem retomar a Lapa e Curitiba. Gomes Carneiro foi ferido e morreu 2 dias depois, em 9 de fevereiro de 1894. Ao saber da morte do coronel Floriano Peixoto exclamou: "Então Lapa caiu." Os defensores de Lapa, Paraná. A derrota republicana que ganhou a guerra para os legalistas. Cercado por tropas federalistas sob o comando de alguns dos principais líderes militares da Revolução, como Gomercindo Saraiva, Juca Tigre, Torquato Severo, Aparício Saraiva, General Peragibe e Laurentino Pinto. Os subordinados do coronel legalista Gomes Carneiro, entre os quais figuravam nomes como o do Major Felipe Schmidt, do Capitão Lauro Miller, do Coronel Cândido Dulcídio Pereira, comandante do Regimento de Segurança do Paraná, da atual Polícia Militar, e do Coronel da Guarda Nacional e o lapiano civil Joaquim Lacerda, buscaram utilizar casas, trincheiras e barreiras nas ruas como proteção aos ataques federalistas, que, vindos de todos os lados, ainda contavam com canhões capturados, que posicionados em locais estratégicos, como no alto do Morro do Monge, que disparavam sobre a cidade. O ataque naval a Rio Grande. 7 de abril de 1894.
Precisando de um porto para reabastecimento da esquadra rebelde, foi criado o segundo Corpo Expedicionário Federalista e com 1.300 homens tentaram tomar o combate naval em Rio Grande. 7 de abril de 1894. O cruzador República escoltava a pequena frota de navios mercantes para desembarcar as tropas federalistas para o ataque ao porto de Rio Grande quando deparou-se com a resistência da canhoneira governista Cananéia. Este barco patrulhava a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos, substituindo a canhoneira Marajó. Seu comandante, o capitão-tenente Joaquim Rodrigues Gomes Sobrinho, atacou o cruzador República em um combate de 20 minutos e, para evitar que afundasse, o comandante encalhou a canhoneira na praia, onde ficou semi-submersa. Marinheiros do cruzador República. Na Revolução Federalista e na revolta da Armada, os marinheiros que mais participaram de ações de combate na Guerra Civil foi a tripulação do cruzador República. Os 132 homens da tripulação combateram contra os canhões do exército da Fortaleza de Santa Cruz, Forte São João e do Forte Laje na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Combateram no ataque de canhões em Santos, tomaram São Francisco do Sul. Como tropa de infantaria, combateram as tropas governistas no ataque a Paranaguá, no Paraná, e na Ilha do Desterro, da atual Florianópolis. Combateram a canhoneira Cananéia, escoltaram e desembarcaram no combate do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sem suprimentos e carvão para combustível. Em 15 de abril de 1894, seu comandante se rendeu às autoridades argentinas em Buenos Aires. Alguns morreram na Batalha de Campo Osório em 1895. O combate naval da Ilha do Desterro. Santa Catarina. 16 de abril de 1894. A nau capitânia da esquadra rebelde da revolta da Armada era o encouraçado Aquidauã, às 3 horas da madrugada de 16 de abril de 1894. O navio estava ancorado perto da ilha de Anhatomirim quando os vigias do Aquidauã observaram as sombras de 3 navios vagarosamente se aproximando. Eram as 3 torpedeiras do governo. O Aquidauã abriu fogo com seus canhões e metralhadoras. As torpedeiras lançaram 3 torpedos, acertando um torpedo na proa do Aquidauã, que, para não afundar, encalhou, sendo abandonado pela tripulação. O ataque. As torpedeiras Gustavo Sampaio, Silvado e Pedro Afonso. A Gustavo, nau capitânia da esquadra legalista pro governo almirante Jerônimo Gonçalves, se aproximou do encouraçado Aquidauã furtivamente no canal quando foram avistados pelos vigias do encouraçado, que abriram fogo com as metralhadoras instaladas nos cestos dos mastros. As torpedeiras a toda velocidade lançaram 3 torpedos, acertando um na proa da nau rebelde.
2 torpedos erraram, mas o terceiro acertou na proa, onde o encouraçado Aquidabã, para não afundar, foi encalhado e posteriormente capturado pelos legalistas. Os federalistas perderam seu principal navio de guerra. A repressão do governo. Após a retomada do Paraná e de Santa Catarina, Floriano Peixoto ordenou a execução de todos os opositores como traidores, e militares, políticos e pessoas comuns em tribunais foram sumariamente fuziladas, ganhando Floriano a alcunha de Marechal de Ferro. Com a chegada das tropas do governo em Curitiba, o pobre barão do Cerro Azul não fugiu, contando que nada de errado havia feito. Foi acusado de traição e enganado, pois foi informado que iria para Paranaguá e depois para o Rio de Janeiro preso. No meio do caminho foi desembarcado do trem com outros políticos e fuzilados. Freire, você fica comigo. Lepage, telegrafa é Vicente Machado. Curitiba foi reconquistada. Não se iluda com a festa, general. Muitos que estão aí são desertores e traidores. Deram dinheiro e guarida aos rebeldes maragatos. Se é assim, então cumpra com seu dever, Alferes. Identifique todos eles. E tire os canalhas da rua.
povo fala em traição. Traição. A repressão da ilha do Desterro. Manuel de Almeida da Gama Lobo Coelho dessa. O Barão do Batovi. O Marechal envolveu-se na Revolução Federalista, foi preso e sumariamente fuzilado a mando do então presidente e antigo amigo Floriano Peixoto, na fortaleza de Anhatomirim. O coronel Antônio Moreira César, nomeado interventor do Estado por Floriano, reprimiu a revolta e promoveu o chamado ajuste de contas, ordenando dezenas de execuções. Entre os mortos, estavam deputados estaduais e mesmo militares, como o Barão de Batovi, herói da Guerra do Paraguai, que morreu abraçado a seu filho. A Ilha do Desterro iria ficar marcada para sempre por ordem do Marechal de Ferro Floriano Peixoto. A cidade daqui por diante levaria seu nome. Florianópolis, a cidade de Floriano. Coronel Moreira César. O coronel mandou fuzilar todos os opositores do governo até os oficiais militares pica-paus que renderam a cidade de Nossa Senhora do Desterro. Militares e civis ilustres fuzilados na ilha de Anhatomirim. Os prisioneiros iam para a ilha de Anhatomirim e ficavam encarcerados nos calabouços no Paiol da Pólvora, na casa do comandante e no quartel da tropa. A recomendação de Moreira César ao comandante da fortaleza para pô-los em prisão segura era uma senha previamente combinada para os fuzilamentos. As execuções foram comunicadas a Floriano em telegrama de 8 de maio de 1894, que dizia: "E Marechal Floriano, Rio, Romualdo, Caldeira, Freitas e outros, fuzilados segundo vossas ordens. Ajuste de contas de Moreira César promoveu prisões e execuções sumárias, atingindo tanto militares quanto civis, sem processo. A Guerra da Degola. O gaúcho é, essencialmente, um criador de gado que tem maestria no manejo de lâminas. E, assim, vê sangue com naturalidade, diziam uns. Na guerra de movimentos e de poucos recursos, não há condições de ter e fazer prisioneiros. Então, faca na garganta para economizar munição, tempo e alimentos. Na foto acima, o uruguaio Adão Latorre, o maior degolador da guerra. Antônio Moreira César. O corta-cabeças. Uma das personagens mais ilustres da Revolução Federalista foi o coronel Moreira César, enviado para a Ilha do Desterro em abril de 1894 para expulsar os revoltosos. Organizou fuzilamentos em massa e degolas. Poucos escaparam. Ganhou a alcunha de o corta-cabeças. A Guerrilha. De Gomercindo Saraiva. Maio-agosto de 1894. Após combater no Paraná e Santa Catarina, Gomercindo
A morte de Gomercindo Saraiva, 10 de agosto de 1894. Em 10 de agosto de 1894, Gomercindo Saraiva estava com seus oficiais percorrendo o campo de Carovio RS para estudar o campo onde viria a enfrentar uma força republicana. Em uma mata próxima de Calcaia, um soldado legalista observava um oficial gesticulando com outros oficiais maragatos em um cavalo e resolveu atirar. O tiro atingiu Gomercindo nas costas, saindo pelo peito, matando-o instantaneamente. Os oficiais federalistas resolveram enterrá-lo ali mesmo e foram embora. O atirador encontrou uma patrulha de pica-paus e informou o ocorrido. Foram até lá e o desenterram. Era Gomercindo Saraiva. Sua cabeça foi cortada e enviada para Júlio de Castilhos em Porto Alegre. Júlio de Castilhos ficou horrorizado ao ver o troféu macabro e mandou enterrá-lo de volta no lugar. Os soldados pica-paus, com medo de serem mortos se fossem pegos com a cabeça de Gomercindo, fez com que no caminho jogarem a cabeça no rio. A ofensiva do governo. Agosto-novembro de 1894. Com a morte de Gomercindo Saraiva, o exército federalista ficou sem comando, sendo atacado duramente pelos pica-paus governistas. Os combates finais na fronteira. Janeiro-maio de 1895. No início de 1895, a guerra para os maragatos já estava perdida. Entre janeiro e maio, apenas escaramuças entre chimangos e maragatos aconteciam. As tropas do governo, vindas de São Paulo, Paraná e de Porto Alegre, contiveram os federalistas na fronteira do Uruguai. Muitos soldados federalistas já desertavam indo para o Uruguai, mas o general Maragato Joça Tavares ainda tinha uma carta debaixo da manga. Os marinheiros da esquadra rendida em Buenos Aires estavam atravessando o Uruguai com o almirante Saldanha da Gama para se unir à sua tropa em Rivera. O fim da guerra. Junho a julho de 1895.
A última batalha da Guerra Campo Osório, uma das maiores derrotas dos federalistas na fronteira com o Uruguai, selou o fim da guerra. A última grande batalha da guerra. Campo Osório. 24 de junho de 1895. O último combate da Revolução Federalista. A Batalha de Campo Osório foi a maior derrota dos Maragatos na guerra. As tropas federalistas, cerca de 400 homens, sendo quase 200 compostas de marinheiros marchando a pé, comandada pelo almirante Saldanha da Gama perto do rio Quaraí, foram emboscados por uma tropa de cavalaria republicana de 1.300 homens, comandados pelo general legalista Hipólito Ribeiro e o coronel legalista Cândido Azambuja. Os federalistas receberam uma carga de cavalaria, sendo os marinheiros, que pouco estavam afeitos à longa marcha, estavam cansados, foram mortos com lanças, golpes de sabres na cabeça e nos ombros. O campo ficou juncado de marinheiros mortos, mais de 100 em um total de mais de 200 mortos, muitos encontrados degolados. Os legalistas tiveram cerca de 40 mortos. O próprio almirante Saldanha morreu em combate. No final do combate, um sargento Pica-Pau notou 3 homens fugindo e que um deles tinha dificuldade de guiar o cavalo. Logo viu. Era um marinheiro, investiu contra ele com a lança, matando-o com estocadas nas costas, costelas e um golpe de sabre, acabando com a vida do almirante Saldanha da Gama. Prudente de Moraes. O pacificador. Após a saída do governo de Floriano Peixoto, o primeiro presidente civil para o mandato presidencial de 1894 a 1898, tomou posse do governo com o Brasil em plena guerra civil. Em junho de 1895, os federalistas tiveram uma grande derrota em Campo Osório com centenas de mortos. Em julho, o Prudente ofereceu a paz e anistia aos Maragatos. Depois de Campo Osório ocorreram apenas algumas escaramuças entre tropas de cavalaria. Sem munição e suprimentos não havia a menor chance de vitória. O general Joça Tavares rumou para Pelotas, onde assinou a rendição em 9 de julho de 1895. Outros se recusaram e fugiram para o Uruguai. O fim em direção ao recomeço de 1923. Na Revolução Federalista não se sabe exatamente o número de baixas de ambos os lados, mas estudos indicam que aproximadamente mais 10.000 pessoas perderam a vida de ambos os lados, sendo que 1.000 pereceram por execuções de degola e fuzilamento. Esta revolução foi uma das mais sangrentas na história do Brasil. O governo de Porto Alegre foi governado pelos Chimangos com Júlio de Castilhos até 1903, quando morreu prematuramente. Seu correligionário de partido, Borges de Medeiros, assumiu o governo rio-grandense. Quando em 1923 os Maragatos, comandados por Assis Brasil, novamente ergueram as armas contra seus velhos inimigos políticos Chimangos pelo poder no Rio Grande do Sul. Quem
quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou luxo. Querência amada, planície, serra, os braços que me puxam da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias